Hoje começando uma nova série de mensagens intitulada Em Tudo Dai Graças. Preparamos uma decoração na entrada, temos uma decoração aqui à frente, de uma forma intencional, nos levando a refletir que todos nós devemos ter um coração grato. Quando nós olhamos para o calendário, o mês de novembro é o mês que fala sobre gratidão. É óbvio que nós devemos ter um coração grato, independentemente do mês. Mas é muito importante olhar para esse mês e refletir. Em tudo dai graças. Você pode repetir comigo bem forte? Em tudo dai graças. Você pode se colocar em pé? Nós vamos meditar na palavra de Deus, tendo como base hoje a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 1 ao 23. Ou seja, a carta de Paulo aos Filipenses contém 4 capítulos. O último capítulo, Paulo fala muito a respeito de um coração grato e da maneira como eu e você devemos olhar para o Criador. A princípio eu quero ler com vocês o versículo 11 e o versículo 12. O desafio é, leia na sua casa depois, todo o capítulo 4. Assim nos diz, ou melhor, você pode olhar para a projeção e pode participar, lendo bem forte o texto sagrado. Todos juntos, assim nos diz, digo isto... Pode se assentar, que Deus fale aos nossos corações. Lutero tem uma frase que nos faz refletir a respeito do reconhecimento da bondade de Deus. E esse reconhecimento deve gerar no meu e no seu coração gratidão. A frase que está projetada para você nos fala muito a respeito do sustento de Deus em prol das nossas vidas. A maior de todas as misérias é o desconhecimento da providência de Deus. E uma das maiores alegrias é conhecê-la. Quando nós identificamos uma pessoa que não tem um coração grato, uma pessoa que não reconhece o agir de Deus, que não reconhece o agir do outro, essa pessoa acaba se tornando miserável. Há muitas pessoas que têm uma situação financeira resolvida, uma situação financeira confortável, mas entendem que tudo isso é fruto do trabalho delas. Elas não reconhecem a divindade, não reconhecem o Senhor. Em contrapartida, há muitas pessoas com uma situação financeira limitada, que passam por muitas dificuldades, mas que reconhecem a provisão de Deus, que reconhecem o cuidado de Deus. Essa frase nos faz pensar justamente sobre isso. Eu e você somos miseráveis ou reconhecemos o cuidado de Deus? Mais ainda, quando nós pensamos a respeito de gratidão, nós devemos entender que sem Deus nós não podemos absolutamente nada. Ele tem nos concedido tudo o que precisamos para que possamos seguir com a nossa vida. A palavra de Deus nos diz que Ele é bom em todo o tempo. A palavra de Deus nos fala que Ele é misericordioso, que Ele tem renovado as nossas forças. Portanto, eu gostaria que você refletisse sobre isso. Todos os dias que você acorda, que eu acordo, quando nós olhamos para um dia como esse, será que nós olhamos para o céu e dizemos, Senhor, muito obrigado, porque do céu vem toda boa dádiva, gratidão. Gratidão também pela família que Ele nos deu. Olha para a sua família.
Certamente a sua família não é perfeita, assim como a minha não é. Mas pela graça de Deus, família é solo sagrado. Família é local onde nós sonhamos. Também local onde nós choramos. Mas é local onde nós provamos da graça de Deus. Quantas conquistas Deus tem destinado a você na sua família? Você consegue contabilizar? Certamente são muitas e muitas. Quando nós pensamos no trabalho, nós estamos empregados. Há pessoas que trabalharam por um bom tempo, estão aposentadas. O trabalho que Deus tem nos dado é dádiva do céu. Temos aqui professores, empresários, temos trabalhadores autônomos, enfim, temos um mercado de trabalho representado aqui na nossa igreja. Graças a Deus por isso, pois Ele tem nos sustentado a cada dia mais. Como o salmista nos ensinou, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Há pessoas que saem para trabalhar e saem num desânimo, né? Certamente você não é uma pessoa assim, né? Há muitas pessoas que gostariam de sair para trabalhar, mas infelizmente estão fora do mercado de trabalho. Você consegue entender essa realidade? Nós devemos agradecer a Deus até mesmo pelas dificuldades. Nós estamos nos aproximando do final de mais um ano. Quantas dificuldades você não teve até aqui? Quantas lutas você não teve? Entretanto, por meio dessas lutas, certamente você amadureceu. O seu caráter foi moldado. Deus criou resiliência no seu coração. Você entendeu que sem Deus você não pode absolutamente nada. Nós devemos agradecer a Deus até mesmo pelas dificuldades, porque por meio delas, nós provamos da presença de Deus. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha ardente, você se lembra desse texto? Daniel capítulo 3. Deus não os livrou da fornalha, mas Deus os protegeu na fornalha. Deus estava com eles. Eles vivenciaram aquela situação, mas Deus concedeu vitória a eles. E na sequência do texto, nós identificamos que até o rei Nabucodonosor passou a glorificar a Deus, dizendo que o Deus de Israel seria o único Deus naquele contexto. Certamente, meu irmão e minha irmã, você que aqui está, você tem enfrentado algumas dificuldades, mas não caia na armadilha de murmurar. Mas tenha um coração grato, um coração voltado para o Senhor. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso, e você sabe muito bem disso. Paulo escreveu essa carta no ano 61. Atos capítulo 16 nos fala que Paulo estava preso em Roma. E um detalhe muito importante: enquanto Paulo estava preso, ele escreveu 4 cartas. Ele foi preso no ano 61 e foi morto no ano 64, porque Nero havia queimado metade da cidade de Roma. Nero era um líder lunático, que perseguia os cristãos, e essa perseguição chegou em Paulo, e Paulo foi assassinado. Quando Paulo escreve essa carta, nós encontramos ele falando sobre alegria, por basicamente 18 vezes. Nós encontramos Paulo falando sobre amor, sobre gratidão. Nós encontramos Paulo falando sobre oração. Nós encontramos Paulo falando sobre temas muito importantes. Mas eu gostaria que você guardasse isso para que possamos seguir em frente. Quando Paulo escreveu essa carta, ele tinha uma limitação, ele estava preso. Mas em nenhum momento, quando você ler essa carta, você vai identificar Paulo reclamando, você vai identificar Paulo murmurando. Ele deu um sentido para o seu sofrimento. E ele agradeceu essa comunidade que o ajudou, não só com donativos, mas também o ajudou por meio de orações e até com sustento financeiro. Foi a única igreja que ajudou Paulo
financeiramente ao longo do seu ministério. Por isso que essa carta nos ensina algumas realidades que são muito importantes. Olhando para o capítulo 4, versículo 4, nós identificamos um versículo muito conhecido, que assim nos diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E eu fiquei refletindo sobre isso, enquanto montava essa mensagem. Eu e você muitas vezes somos ingratos, porque nós não estamos alegres. A palavra de Deus nos fala em Neemias, que a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra de Deus nos fala em Gálatas a respeito dos frutos do Espírito Santo. Nós temos o tópico da alegria lá. E Paulo está dizendo, mesmo vivenciando uma situação muito difícil, mesmo sabendo que ele estava na antessala da morte, mesmo sabendo que o pior iria acontecer com ele, ele não está olhando à sua volta, mas ele está olhando para Deus. E ele está motivando as pessoas que teriam contato com essa carta, assim como eu e você temos. E Paulo está dizendo: alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E aqui nós devemos refletir sobre isso, porque muitas patologias estão surgindo com mais intensidade, como a ansiedade, a depressão, pessoas que passam por dificuldades enormes. Mas o que Paulo está falando aqui não é a respeito de uma alegria tola, mas é a respeito de uma alegria profunda, uma alegria que não está atrelada às circunstâncias, mas uma alegria que está enraizada no Senhor. Só para você entender isso, ontem eu realizei um casamento, caminhei com esse casal por um tempo, tive a honra de realizar o casamento deles, um tempo de alegria, celebração, família, os amigos, todos ali, celebrando essa família que está surgindo. Tempo muito gostoso. Falei a respeito do amor de Deus no lar, falei a respeito que nós devemos edificar a nossa casa na rocha, compartilhei a palavra com eles. Acabou aquele momento, saí do casamento, entrei no meu carro e fui direto para o hospital, visitar uma pessoa da nossa igreja que está passando por um período muito difícil. Enquanto eu estava no corredor do hospital saindo, Deus começou a falar comigo, dizendo: em qual momento você se alegraria? Você iria se alegrar somente no casamento, na festa, ou você iria se alegrar naquele momento de dor e de sofrimento? Você consegue entender a caminhada pastoral como ela é? Como que nós somatizamos as coisas? Nós saímos de um contexto de alegria e vamos para um contexto de sofrimento. Só que isso é um retrato da nossa vida. Isso nos faz refletir que nós devemos agradecer a Deus, independentemente das circunstâncias. Assim como Paulo nos ensinou, eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação, tanto na escassez quanto na bonança, tanto em um cenário de muita restrição financeira, quanto em um cenário de extrema facilidade financeira. Ou seja, eu devo agradecer a Deus quando eu vivo uma situação difícil na minha caminhada, e eu devo agradecer a Deus quando eu vivo uma realidade de contentamento, de uma alegria que pulsa dentro do meu coração. E eu transfiro a pergunta para você: você se alegraria, simbolicamente falando, na realidade da festa ou no leito do hospital? Onde você se alegraria? Nós devemos refletir sobre isso. Paulo está dizendo: alegrai-vos no Senhor. E Deus está pedindo para eu falar isso para você nesse momento. Há muitas pessoas tristes aqui. Há muitas pessoas tristes. Muitas. Há muitas pessoas abatidas aqui, por causa de N situações. E Deus, guarde isso com você, Deus quer colocar a verdadeira alegria no seu coração. Eu vou repetir de novo para eu seguir em frente.
não a alegria que está atrelada às circunstâncias. Por quê? Caminha comigo. Se fosse por causa das circunstâncias, muitas vezes eu e você não iríamos nos alegrar. Mas a nossa alegria está enraizada no Senhor. Justamente por isso eu glorifico o nome de Deus onde eu estou. Meu irmão e minha irmã, que Deus possa encher o seu coração de alegria, amém? E que essa alegria, como a palavra de Deus nos ensina, que ela possa ser a sua força. Porque essa alegria é fruto do Espírito Santo. Jesus conquistou na cruz do Calvário essa realidade para mim e para a sua vida. Nós podemos nos alegrar no Senhor Jesus, nós podemos provar daquilo que Paulo está provando, mesmo vivendo um cenário de dificuldade, o seu coração é tomado por alegria, tanto que, faça um exercício na sua casa depois, quando você for ler a carta de Paulo aos Filipenses, pega uma caneta e vai grifando, por 18 vezes, Paulo cita a palavra alegria nessa carta, que contém somente 4 capítulos. Ele está falando disso. Alegria em meio às dificuldades. E olha o que ele diz ainda. Ele fala a seguinte coisa, eu gostaria que vocês lessem, para vocês participarem, o que nos diz aí, capítulo 4, versículo 6, leia bem forte. Vamos lá? Essa semana teve um pastor conhecido que eu tinha orientado ele. Ele foi pregar e o tópico da pregação dele dizia que a nossa ansiedade é fruto da nossa falta de fé. Falei, rapaz, faz isso não. Muda isso aí, cara. Uma coisa que você deve entender é que há pessoas que sofrem com isso. Se você falar isso no púlpito, você vai gerar um peso nas pessoas. Toma cuidado com isso. Mas, como Erasmo de Roterdã nos ensinou, né? Um bom conselho vale mais do que um presente, né? Aí depende da pessoa que recebe. Ele recebeu e mesmo assim pregou. Paulo está dizendo que nós não devemos andar ansiosos. Se você buscar a tradução da palavra ansiedade, significa preocupação excessiva. Porque preocupação todos nós aqui temos. Quando isso extrapola, isso rouba a nossa paz. Paulo está dizendo que nós não devemos andar ansiosos. Ele nos ensina que nós devemos orar, devemos pedir a bênção de Deus. E se você olhar para a parte final do versículo, Paulo termina dizendo que nós devemos agradecer. Devemos agradecer a Deus, devemos ter um momento de ação de graças. Uma coisa não isenta a outra. Nós podemos orar por cura, nós devemos orar por cura, seja qual for a enfermidade, mas nós podemos buscar ajuda clínica, porque foi Deus quem capacitou esses profissionais, e devemos entender a importância deles. E ainda mais devemos entender que por meio dessas realidades, Deus tem os seus propósitos. Por exemplo, o próprio Paulo pediu a cura de um espinho que ele tinha na carne, ele pediu por 3 vezes, ele foi curado? Qual foi a resposta de Deus para ele? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez não seja o propósito de Deus curar uma pessoa da ansiedade, porque Deus vai trabalhar na vida dela para que ela possa ajudar outras pessoas, para que ela possa dar sentido para aquele sofrimento dela. Nós devemos orar, se for da vontade de Deus, Ele vai realizar esse milagre. Pedro nos diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pedro falou de cura? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, toda a sua preocupação excessiva, no trabalho, na família, nos estudos, nos relacionamentos, enfim, tudo aquilo que tem gerado dor no seu coração.
O próprio Senhor Jesus falou no Sermão do Monte: não andeis ansiosos por absolutamente nada, porque vocês não podem acrescentar absolutamente nada ao dia de amanhã. Esse é um tema recorrente nas Escrituras. Muitas pessoas vivenciaram essa realidade e muitas pessoas vivenciam essa realidade até hoje. Agora, por que eu estou dizendo isso para você relacionado ao tema que aqui está? Quando nós entendemos que estamos tristes por causa das lutas que nós temos, nós deixamos de agradecer a Deus. Quando nós entendemos que fomos premiados e recebemos a ansiedade, nós deixamos de agradecer a Deus. Em tudo dai graças, amém, gente? Em tudo dai graças, por toda a bondade de Deus, por todo o amor de Deus. Portanto, se você aqui está, e como professor, temos professores aqui, caso você não saiba disso, nós temos muitos adolescentes ficando ansiosos. Você já começou a perceber o seu filho? Aí você, em nome de Jesus, não faça isso não, hein? Filho, você está nervoso, né? Com a prova de amanhã. Sabe o que é isso, filho? É falta de fé. Faz isso não. Filho, estou aqui para orar com você. Que Deus fortaleça o seu coração. Filho, se precisar, a gente vai buscar um bom psicólogo para te ajudar. Se possível, um psicólogo cristão para te orientar. Você consegue entender isso? Meu irmão, lança fora esse peso do seu coração. Nós temos pessoas ansiosas aqui? Feche os seus olhos um pouquinho aí. Feche os seus olhos. Gostaria que você refletisse sobre isso. Vamos orar sobre isso? Gostaria que você orasse um pouquinho. Ore: Senhor, tira toda a ansiedade do meu coração. Senhor, me faça lançar fora toda a realidade que tem gerado angústia no meu coração, seja ela qual for. Declare isso. Fale: Senhor, eu quero provar da tua paz, eu quero provar da tua misericórdia. Eu creio na tua cura, Senhor. Se assim for do teu querer, eu peço a tua cura. Se não for, Pai, a tua graça me basta. E me ajude a conviver com essa realidade, e me ajude a abençoar outras pessoas que estão passando por isso. Em nome de Jesus. Amém. Você entendeu isso? Você crê que Deus pode curar você, se assim for da vontade dEle? Amém? Olha comigo outro versículo. Olha o que Paulo nos diz. Ele fala sobre ansiedade, e na sequência ele fala sobre paz, porque é um movimento óbvio. A ansiedade rouba a nossa paz, e Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Uma pessoa que não vive a paz de Deus é uma pessoa ingrata e que acaba reclamando. Quando o povo de Deus saiu do Egito, mais de 600 mil pessoas estavam caminhando em direção a Canaã. Eles começaram a reclamar porque eles não entenderam que a Shalom de Deus estava com eles. Eles não entenderam o cuidado de Deus, eles não entenderam a paz que excede todo entendimento. Seja sincero, você já provou dessa paz? Em um dia caótico, em um dia terrível, aquele dia assim que está dando tudo errado, você vai tomar banho e queima a resistência. Já aconteceu com você? Misericórdia, meu. Gente, tenso, hein? Está dando tudo errado naquele dia. Está indo para sua casa e fura o pneu. Tem uma coisa que eu não sei fazer, é trocar pneu, viu? Esses dias eu estava indo para cá, um dia, pensa num dia ruim, viu? Misericórdia, viu? Estava indo embora para casa, fez um barulhão, pá, estourou o pneu. Rapaz, Deus é tão bom que eu estava, sei lá, 500 metros da casa do Flávio. Vou tomar uma água agora aqui. Não é, Flávio? Estava lá 500 metros da casa do rapaz, caminhoneiro. Filho, já encostei ali, toquei o interfone. Tânia. A Tânia atendeu. Tânia, chama o Flávio, precisando dele agora. Flávio, chamando você para um churrasco aqui. Pensa no churrasco bom. Olha do outro lado da rua ali, furou o pneu. Você pode me ajudar? E eu não fiz nada, ele fez tudo, gente. Só dei uma palavra de motivação para ele. Você consegue entender isso, gente?
Estou falando de uma coisa tola, banal, porque as realidades do nosso dia a dia acabam roubando a nossa paz para uma questão maior. Seja sincero, já aconteceu com você? Uma realidade tola, superficial, e você acaba perdendo a paz, e isso acaba afetando o seu dia. Paulo está falando a respeito de uma realidade muito profunda. Eu vou citar pela última vez, ele estava na antessala da morte, mas esse homem está dizendo que a paz de Deus excede toda a racionalidade humana, todo o pensamento humano, e a paz de Deus guarda a mente e o coração dele. Isso pode acontecer comigo, com você, amém? Deus pode conceder isso na nossa vida, essa paz que excede todo o entendimento. E agora olha o que Paulo diz, e aqui eu gostaria que você lesse, bem forte para você participar. Olha o que nos diz, capítulo 4, versículo 8, aí você pode ler? Vamos lá. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que preocupe no vosso pensamento. Alguns dias eu me deparei com a biografia desse homem, Viktor Frankl. Ele foi um neuropsiquiatra que viveu nos campos de concentração, nos campos nazistas. E ele estava em um espaço de 5 metros quadrados, e aquele local já não deveria ser assim. Aquele local deveria ter em torno de 80 pessoas naquele local, mas tinham ali mais de 200 pessoas naquele local. E ele escreveu um livro falando sobre o sentido da vida. E só abrindo um parênteses aqui, ele, ao longo da sua caminhada, contribuiu, escreveu muito material falando sobre a prevenção do suicídio, porque ele viu que nos campos de concentração muitas pessoas acabaram tirando a própria vida. E ele estava passando por um momento muito difícil, assim como todos que ali estavam. E ele começou a entender que ele deveria pensar em algumas realidades que iriam motivar o coração dele. Então ele começou a pensar e começou a se ver dando palestras. Ele começou a pensar e começou a se ver se encontrando com a sua esposa, que também estava presa lá. Ele começou a pensar e começou a se ver comendo uma comida que ele gostava. E ele fala a seguinte coisa, dizendo que os soldados nazistas tinham um corpo dele, mas os soldados nazistas não tinham a mente dele. E ele começou nesse processo de cultivar bons pensamentos. Ele saiu da prisão em 1945. Quando ele saiu, ele identificou que a sua esposa, os seus pais e os seus irmãos tinham morrido naquele campo de concentração. Então ele deu um sentido para a vida dele. Detalhe, ele reconhecia o cuidado de Deus. Ele deu um direcionamento para a vida dele, falando justamente a respeito daquilo que nós devemos pensar. Por isso que eu fiz questão de ler com você o que Paulo está dizendo. Que eu e você devemos pensar em tudo aquilo que é amável, em tudo aquilo que é de boa fama, em tudo que gera virtude, em tudo aquilo que de fato vai alegrar o meu e o seu coração. E nós temos outra sequência muito importante aqui. Eu poderia citar muitos outros versículos. O próprio versículo que eu citei, Colossenses capítulo 3, versículo 2, nos diz que nós devemos pensar e buscar as coisas do alto. Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus dizendo que nós devemos pensar e buscar as coisas do alto. Lamentações capítulo 3, a partir do versículo 21, nos diz que todos os dias nós devemos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Jeremias capítulo 29, nós temos o próprio Deus dizendo: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Nós não estamos falando aqui de uma linha determinista, longe disso. Os meus pensamentos vão determinar tudo. Não.
Nós estamos falando que nós devemos buscar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós devemos pensar nas coisas do alto, nós devemos meditar nas Escrituras, nós devemos encher o nosso coração e a nossa mente com os valores do reino de Deus. O Viktor Frankl diz que, no seu livro, ele fala que os 10 primeiros segundos relacionados aos nossos pensamentos, quando nós acabamos de acordar, esses 10 primeiros segundos vão fazer uma grande diferença na nossa vida. Só para você refletir, você já acordou dizendo assim, olha, hoje vai dar tudo errado? Você já pensou isso? Hoje eu tenho uma entrevista muito difícil, eu não vou passar. Conversei com um jovem na sexta-feira falando sobre isso, eu não vou passar. Puxa, nós estamos passando por uma dificuldade tão grande na família, não vai dar certo. Infelizmente não vai dar certo. Só para terminar, meu filho está hospitalizado há um bom tempo. Eu acho que a situação para ele vai se encerrar. Você consegue entender? Paulo está dizendo, a linha lógica dele é: pense nas coisas do alto. Meu irmão e minha irmã, eu estou caminhando para o final aqui, mas que Deus nos livre de todo e qualquer pensamento negativo, amém? Você acha que uma pessoa que tira a sua vida, você acha que a batalha dela começa onde? Na mente. Depois de muito tempo arquitetando, depois de muito tempo planejando, as coisas acontecem. E Deus está dizendo para você nessa manhã, tome cuidado com os seus pensamentos, hein? Pensamentos destrutivos, pensamentos pecaminosos, pensamentos que não estão relacionados ao reino de Deus, porque aquilo que nós falamos, nós passamos para as pessoas que estão à nossa volta. Essa semana que passou, todos sabem aqui que eu tenho crise de ansiedade, isso é normal, no sentido de, eu já compartilhei com vocês. E essa semana, depois de algum tempo, eu tive crise de ansiedade. E eu cheguei em casa, e a minha esposa me deu uma palavra do céu. Primeira coisa que ela falou comigo é: o que você tem pensado? A segunda coisa que ela falou para mim, sabe o que significa isso? Porque nesses últimos 15 dias eu fui muito no hospital. E quando eu vou no hospital, eu ligo alguns gatilhos. Porque eu vi meu pai falecendo no hospital, eu vi minha mãe falecendo no hospital. Então quando eu estou no corredor, eu fico pensando o quê? Esse negócio vai chegar em mim. Você consegue entender? E aí eu vou somatizando todo esse processo. E ela já abençoou a minha vida, vamos orar. E falou, olha para o céu, olha para o alto e siga em frente, hein? Vamos embora. Depois de 15 minutos eu já estava bom. Você consegue entender isso? Meu irmão, minha irmã, toma cuidado dos seus pensamentos. Toma muito cuidado, isso é bíblico. Isso nos leva a ter um coração ingrato. Concluindo aqui, Paulo tinha tudo para reclamar, mas não reclamou. Paulo tinha tudo para baixar a guarda, mas não baixou. Paulo tinha tudo para colocar na conta de Deus, mas não colocou. O Senhor Jesus nos ensina a respeito disso, de ter um coração grato. A vida dele nos ensina a respeito disso. Nós temos que colocar de lado toda a murmuração. Sabe por que muitos profissionais estão patinando? Posso te dizer isso? Com todo o amor do meu coração, porque já vão para o trabalho reclamando. Olha o que Deus te deu, olha onde você está, não pelos seus méritos, mas pela graça dEle. Quando você pisar no seu local de trabalho lá, agradeça a Deus, muito obrigado. Se eu estou passando por um cenário turbulento, eu vou crescer e vou vencer, vou amadurecer, é bondade do Senhor. Que possamos ter esse coração grato, que possamos cultivar a gratidão no nosso coração. Porque a gratidão, ela é de Deus para as nossas vidas. E nós encerramos aqui com esse último versículo, você pode se colocar em pé? Que esse versículo seja o nosso lema, não apenas ao longo desse mês, mas ao longo da nossa caminhada. Agora, antes de você ler, porque eu vou pedir para você ler, eu já vou orientar você.
Eu já vou orientar você, antes de você ler. Olha, quando você olhar aqui, ó, primeiro eu vou ler, e depois você vai ler. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É em tudo, viu? É em tudo. Você tem esse hábito? Você agradece a Deus por tudo? Pode ler você agora aí, bem forte. E para a gente caminhar para o final. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dê a mão para quem está do seu lado aí, caso você queira. Vamos orar. Essa pessoa que está com você aí é instrumento de Deus na sua vida, você crê nisso? Abençoe a vida dela aí. Ore por ela, ore pela sua casa, pela sua família. Ora também pedindo, Senhor, tira toda a ingratidão do coração dela. Mesmo que ela não tenha, peça para que isso não aconteça na vida dela. Em cima do que nós estudamos aqui, ore por ela dizendo: coloca a alegria do Senhor no coração dela, no coração dele. Coloca a tua alegria, Senhor. Declare aí, profetize na vida dela. Declare também, Senhor, tira toda a ansiedade do coração dela. Toda a preocupação excessiva, tira do coração dela. Ore também dizendo: Senhor, Espírito Santo de Deus, que caminha, que paira aqui entre nós. Espírito Santo de Deus que habita no nosso coração, derrama a tua paz sobre as nossas vidas, Senhor. Derrama a tua paz em Tatuí, no Brasil, no mundo. Mas acima de tudo, derrama a tua paz na nossa casa, Senhor. No nosso casamento, no convívio com os nossos filhos, no convívio com os nossos pais, com os nossos irmãos. Derrama a tua paz, Senhor. Derrama a tua bênção. Talvez há pessoas aqui que estão com o coração inquietos. Derrama a tua paz, Senhor, em nome de Jesus. E por fim, ore por ela aí dizendo: Senhor, tira todo o pensamento negativo da mente dela, Senhor. Talvez há pessoas que estão aqui, que estão pensando em desistir. Talvez há pessoas que estão pensando até mesmo em tirar a própria vida. Talvez há pessoas entre nós aqui que estão pensando em abandonar a fé. Talvez há pessoas entre nós aqui que estão pensando que não são amadas pelo Senhor, que não são amadas pela família, e com isso acabam cultivando um coração ferido. Pai, em nome de Jesus, enche a nossa mente com os teus pensamentos. Aleluia, Senhor. Pai, abençoa-nos, ó Deus. Nós clamamos aqui, nos dê um coração grato, nos dê um coração que reconhece o teu amor e a tua bondade. Em nome de Jesus, nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que nós lemos na tua palavra. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um abraço a quem está perto de você, abençoa a vida dela.